Bom, vamos agora resolver o item D, né? É, No item D, ele fala o seguinte: as bissetrizes de dois ângulos consecutivos formam um ângulo de 52 graus. Sabendo que um deles mede 40, qual a medida do outro ângulo? Bom, o primeiro de tudo, o que é uma bissetriz? A bissetriz nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos que equidistam de duas retas concorrentes e, como consequência, divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Ou seja, imagina um ângulo de. Vamos imaginar um ângulo de 90 graus. Melhor, vamos fazer melhor. Eu vou colocar na resolução, mas eu vou usar um desenho que a gente utilizou no item C para poder explicar. Bom, aqui no item C, a gente tem esse desenho do retângulo cortado pelas diagonais. Esse retângulo cortado pelas diagonais, essa diagonal que está dividindo esse ângulo aqui, quando essa diagonal divide exatamente no meio, ou seja, esse ângulo é de 90 graus, quando a diagonal passa exatamente em 45 graus, quer dizer que ela é uma bissetriz. Por quê? Porque ela divide um ângulo, que no caso é de 90, em dois ângulos iguais, que é 45 graus cada um. Bom, sabendo disso, a gente vai para a resolução dessa questão. Bom, nessa questão a gente tem o quê? A gente tem que nós temos duas retas e essas retas elas são divididas no meio por uma linha, certo? E essas retas, o que acontece nessa questão? Nós temos dois ângulos, o ângulo X e o ângulo Y. Cada um desses ângulos tem uma bissetriz, ou seja, cada um desses ângulos é dividido em dois. No caso, o ângulo X ele é dividido por essa bissetriz aqui e o ângulo Y por essa aqui. O ângulo formado entre essas duas bissetrizes aqui é de 52. Então aqui tem que ter um pouco de atenção e usar bastante a imaginação para conseguir fazer essa visualização. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo é formado entre duas bissetrizes. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? O exercício ele dá para a gente o seguinte: a medida de um dos ângulos é 40. Então, ou seja, x sobre 2 mais x sobre 2 é igual a 40 graus, certo? Então, e a bissetriz, que é dessa linha aqui da bissetriz 1 até a 2, tem 52. Bom, como a bissetriz ela divide um ângulo ao meio, se a bissetriz 1 divide o ângulo de x em x sobre 2 em um lado e x sobre 2 do outro, cada pedacinho desse aqui, no caso x sobre 2, vai valer 20. Ou seja, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Nós temos que 20, que é um pedaço dessa bissetriz, mais y sobre 2, que é o pedaço desse outro lado aqui, vão formar um ângulo de 52, correto? Então a gente vai ter a seguinte equação: x sobre 2 mais y sobre 2 é igual a 52. O x é o valor total do ângulo, então vale 40. Vai ficar 40 sobre 2 mais y sobre 2 igual a 52. 40 dividido por 2 dá 20, que é o valor de cada metade dessa aqui, que é formada pela bissetriz 1. Esse 20 vai passar para o lado do 52, subtraindo, vai ficar, então a gente vai ter y sobre 2 igual a 52 menos 20. 52 menos 20 dá 32. O 2 que está dividindo o y passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar y igual a 2 vezes 32. Nesse caso, y igual a 64. Ou seja, aqui a gente conclui que o outro ângulo, no caso o ângulo y, ele vai valer 64. Então a gente tem que o y vale 64 graus e o x vale 40 graus, como foi dito no exercício. Bom, espero que vocês tenham entendido. Na minha opinião, dessas 4 questões que eu fiz o vídeo até agora,
Essa é a mais complicadinha, apesar de que os cálculos são os mais tranquilos de se fazer, mas o raciocínio dela é um pouquinho difícil de fazer. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só colocar aqui nos comentários que a gente tenta ajudar, tudo bem? Então, obrigado por assistir e até a próxima.